Bem, pessoal, vamos falar aqui sobre o CRISP-DM, né? O DM ali é de data mining, mineração de dados. Então, o CRISP-DM ele vai trazer um processo para a gente com várias fases, né, de como a gente vai executar a mineração de dados. Aqui estão as fases em inglês. É importante que você memorize as fases em inglês e em português, tá? Então, Business Understanding, Data Understanding, Data Preparation, Modeling, Evaluation, né, Deployment. Como é que isso vai ser traduzido? Em português, compreensão do negócio, compreensão dos dados, preparação dos dados, modelagem, avaliação e desenvolvimento. Esses termos em português podem ter algumas variações de nomes que a gente vai encontrar aqui. Então, veja só. Esse processo, pessoal, é um documento grande de, sei lá, 300 páginas, acho que no mínimo 100 páginas, mas é muito grande. E cada uma dessas fases aí vão ter várias atividades. Então, você memorizar todas as fases, todas as atividades é muito complexo. O custo-benefício é muito baixo. Geralmente não é cobrado em prova. Então, o que é cobrado em prova? Você saber que ele tem essas fases aí, ó. São 6 fases. Então, a primeira coisa é saber que são 6 fases. Quais são as fases? E note o seguinte, ó, que é um ciclo aqui, né? E ela é em sequência. Então, eu saio aqui, ó, da compreensão do negócio para a compreensão dos dados e vou seguindo essa sequência. Só que algumas fases, elas vão e voltam, vão e voltam. Então, por exemplo, quando você está na compreensão dos dados, pode ser que essa compreensão dos dados te leve a voltar à fase anterior, que é a de compreensão do negócio. Então, essa relação aqui você precisa estar em mente. Entre essas duas fases, pode ter esse movimento de ida e volta. Mesma coisa entre essas duas seguintes aqui, ó, entre a preparação de dados e a modelagem. Então tem essa ida e volta. Além disso, na avaliação, a depender do resultado dessa avaliação, ó, pode fazer com que você volte para o início aí do processo. Então, da avaliação, você pode voltar para a compreensão do negócio. Então, coisas importantes aqui, né? O segundo ponto importante é isso, é entender, né, esse movimento de retorno. Então, a gente tem 3 movimentos de retorno aqui, ó, entre esses dois, e da avaliação eu posso voltar para a compreensão do negócio, né? E o restante aqui é na sequência, né? Um caminho perfeito, digamos assim, seria você passar em sequência por essas fases aqui até chegar na última fase ali de desenvolvimento. Então, pessoal, o que é que pode ser cobrado aqui na sua prova? Primeiro é conhecer o significado do CRISP-DM, o que é, né? Então, o CRISP-DM é um processo padrão interindústria para mineração de dados, né? Mineração de dados é o DM ali. Surgiu em 96, tá? Como forma de apoio ao processo aí do KDD. Uma coisa que já foi cobrada em prova importante é saber que você não tem que pagar nada para usar o CRISP-DM. Ele é não proprietário e disponibilizado aí de forma gratuita. Então, às vezes, o examinador vai falar, você tem que pagar para usar o CRISP-DM. Está errado, né? Ele é um formato não proprietário e gratuito. Aqui estão as 6 fases e a gente colocou aqui nomes que podem aparecer na sua prova. Além do terminho avaliação para essa fase, ela pode aparecer como teste e avaliação. E a última é que vai ter mais nome. Eu posso chamar ela ali de desenvolvimento, de implantação ou de implementação. Então, a questão mais simples vai perguntar quais são as fases do CRISP-DM. Então, você tem que memorizar essas fases aí. Beleza. Agora a gente vai entender o que é cada uma dessas fases. O próprio termo, a própria expressão, né? Ela vai ser autoexplicativa. A primeira coisa aqui, ó, é entender o negócio. O que significa isso? Quando você está trabalhando com TI, a gente sempre vai falar do negócio, da área fim. Então, quando você está construindo alguma coisa na TI, você não vai construir porque a TI quer, é porque é o objetivo daquela organização, é o que a área fim quer. Então, por exemplo, você está na Receita Federal, qual a área fim? Fazer fiscalização ali de tributos. Então, você vai criar um sistema de data mining para atingir os objetivos do negócio, né, da Receita Federal. Então, essa primeira etapa é isso, é entender o negócio, o que o meu negócio quer, né? Então, ela vai entender o objetivo do projeto, ó, da perspectiva do negócio. Depois, você vai entender os dados. Então, agora, beleza, agora eu vou começar a olhar os dados aqui, mas você não sabe nada de forma preliminar, né? Então, você vai receber os dados, vai olhar o banco de dados, vai olhar a tabela, você começa a conhecer os dados. Então, isso é o entendimento dos dados. Então, eu vou primeiro coletar, ó, recolhimento, a coleta dos dados, o início das atividades, para você se familiarizar aí com os dados, identificar os problemas, alguns conjuntos interessantes. Então, você começou a trabalhar aqui, é o entendimento dos dados. Beleza. Depois você vem para a próxima fase, que é a preparação de dados. Aqui sim, nessa parte,
você está o quê? Querendo fazer a construção, né, do conjunto de dados final. Então, estou preparando efetivamente os dados que serão utilizados lá para o meu algoritmo de mineração de dados. Então, essa é a fase de preparação de dados. Depois eu venho para a modelagem. Aqui, pessoal, na modelagem eu vou pensar aqui qual é o algoritmo que eu vou utilizar para fazer a mineração de dados. É uma rede neural, né? É um algoritmo aí de classificação, suporte vector machine. O que é que eu vou utilizar aqui? Então, eu tenho um modelo aqui, vou preparar aqui esse meu modelo, meu algoritmo de mineração de dados. Então, várias técnicas de modelagem são aplicadas, os seus parâmetros são calibrados. Se fosse uma rede neural, ia ajustar os pesos aqui da rede, né, para otimização, assim como é comum voltar à preparação de dados. Então, nos dados é onde eu ajustei meus dados. Por exemplo, vou treinar uma rede. Então, eu tinha uns dados ali para treino, né, e usei para treinar minha rede. Aí eu vi que não ficou muito bom, né, minha rede não está conseguindo, minha rede neural não está conseguindo resolver a minha modelagem, nem está conseguindo fazer a minha classificação. O que é que eu faço? Talvez eu tenha que precisar de mais dados, então volto para a etapa de preparação. Então, note que há essa relação aqui, ó. Então, entre a modelagem e a preparação, tem essa ida e volta aqui. Inclusive aqui, ó, entre entender o negócio, né, e entender os dados, eu posso ficar indo e voltando, ó. Eu olhei esses dados aqui, é realmente isso que vocês querem no negócio? Faz sentido aqui para vocês? Eu volto lá e converso com o gestor, com um cara que entende do negócio, né? Então, esse dado aqui que eu achei de imposto aqui, imaginar o caso da receita. Rapaz, vocês tributam isso aqui mesmo? Essa informação aqui é importante? Então, essas duas fases também eu posso ficar indo e voltando aqui, tá? E nessa outra, agora a data preparation, a modelagem também. Então, esses dois caras aqui, ó, eles ficam se conversando. Eu posso ter uma ida e volta aqui, tá? Depois eu sigo para avaliação. Na avaliação é onde eu vou ver realmente se tudo que eu construí está atingindo o negócio lá que eu quero. Está atendendo lá o que a Receita queria, né? O que o meu órgão, por exemplo, quer com uma atividade fim. Então, eu vou fazer essa avaliação. Então, eu vou verificar se o modelo atinge os objetivos do negócio. Atinge o objetivo do negócio? Beleza, eu vou seguir. Não atinge? Pô, tem alguma coisa errada. Então, eu tenho que voltar a falar aqui com a galera do negócio. Então, por isso que tem essa seta aqui, ó, você voltando para cá. Então, se não atingiu o negócio, eu tenho que voltar para a primeira etapa lá, que é entendimento do negócio, né? Então, se eu faço a etapa do entendimento do negócio mal feita, o prejuízo quando chegar naquela fase ali, eu vou ter que voltar tudo de novo. E depois eu vou ter a fase efetivamente aí de implantação. Então, com o conhecimento adquirido no modelo, ele é organizado e apresentado de uma maneira que o cliente aí possa utilizar. Ou seja, eu vou efetivamente, né, entregar esse modelo, né, para o meu cliente. Então, aqui ó, você tem os relatórios aqui dos contribuintes, onde é que pode ter, eu encontrei aqui o algoritmo, mostra quais são as empresas que têm maior chance de estar fazendo sonegação, ou então o próprio algoritmo encontra, faz cruzamento de dados, ó, aqui houve uma sonegação, porque o cara emitiu isso aqui, não emitiu aquilo outro, né? Então faltou o imposto disso aqui, né? Que seria implantação. E aqui, pessoal, a gente vai falar de um tópico que tem no edital de vocês, que é, né, as técnicas de preparação ou pré-processamento do ponto de vista aqui do CRISP-DM. Então, que etapas são essas? Primeiro é a consolidação de dados. Então, consolidar e juntar, é onde eu vou fazer essa integração. Então, eu vou ter várias fontes diferentes de dados e vou ter que integrar esses dados aí. Então, dados relevantes, ó, são coletados das fontes, registros variáveis necessários são selecionados e os registros provenientes de múltiplas fontes são integrados. Aquela ideia lá do ETL, né? Você tem várias fontes aqui, ó, e vai juntar esses caras aqui, fazer essa integração. Depois você vai fazer uma limpeza dos dados, né? Também chamada depuração de dados, né? Então, os dados aqui, nessa etapa, como o próprio nome sugere, os dados são limpos aqui, tá? Então, por exemplo, em alguns casos, né, os valores em falta são considerados aí uma anomalia. Então, às vezes, você não tem um dado preenchido, você vai ter que corrigir isso. Às vezes, um dado não está padronizado, você vai ter que padronizar. Alguém utilizou lá, por exemplo, assim, ó, RX real, R$2, o outro usou dólar, o outro não usou nada. Um usa vírgula, outro usa ponto, né? Você vai ter que fazer esses ajustes aí nos dados. Depois você tem a transformação dos dados, né? Que poderia também ser uma etapa, a gente pode considerar isso aqui também como um tipo de transformação. Então, os dados são normalizados, né? Determinado mínimo e máximo para que todas as variáveis, né? Para todas as variáveis, a fim de mitigar um viés potencial de uma variável.
Então, lá em estatística, a gente tem esse procedimento, chama padronização, né? Então, você tem lá uma normal, por exemplo, você tem uma tabela lá da normal, você não vai ter a tabela para todas as normais, você só tem para uma normal padronizada. Então, traga a minha variável, né, de forma que eu consiga utilizar essa tabela. Esse processo é a padronização, né? Você vai tirar a média, né, e dividir pelo desvio padrão. Então, quando eu faço isso, eu trago as variáveis ali para um mesmo range, né, uma mesma faixa de máximo e mínimo. Então, eu não vou ter uma variável que vai dominar o problema. Então, essa é uma das coisas que a gente tem que fazer aqui na transformação de dados, é essa normalização. Outra coisa que eu posso fazer é a discretização ou a agregação. Então, a discretização, às vezes você tem uma variável que ela é contínua, tem todos os pontos do espaço. E aí você vai discretizar ela, ou seja, deixar somente alguns pontos. Então, eu tenho um conjunto de dados e coloco eles dentro ali, né, de uma faixa, dentro de um atributo categórico. Por exemplo, você tem as idades das pessoas. As pessoas têm as várias idades. Ao invés de você classificar, né, as pessoas com as várias idades que eles têm, né, você poderia dizer assim, vou ter faixa de criança, idoso, adulto e idoso, sei lá. Então, você vai ter uma faixa ali e vai encaixando as pessoas nessas faixas. Então, ao invés de você ter vários valores, agora só tem 3 labels, 3 rótulos para esse conjunto de dados. Isso aí é a discretização. A outra é a agregação, é você juntar. Agregar é sumarizar, é resumir, é agregar os dados. Então, por exemplo, você tem dados em dias. Ao invés disso, você vai coletar, juntar isso e dar informação em semana. Juntar e dar informação por mês. Juntar e dar informação por ano. Então, eu posso fazer essa agregação também. É uma das etapas possíveis aí nas transformações. Outra etapa é a redução de dados. Em alguns casos, eu posso ter um grande número de variáveis, né? E eu vou pegar, e eu resolver o problema com essas quantidade de variáveis, o algoritmo vai ficar muito lento, um processamento complicado, complexo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aquelas variáveis que elas carregam a grande parte da informação. Então, vamos imaginar que você tem ali 20 variáveis, mas 3 variáveis carregam 90% da informação. Então, você vai fazer uma troca aqui, né? Custo-benefício. Ora, é melhor lidar somente com 3 variáveis que carregam toda a minha informação do que lidar com as 20 variáveis aqui que, né, vai me levar a um custo computacional muito grande. Com isso, a gente fecha aqui o CRISP-DM. Grande abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.